eu sou o Marcos. E eu sou a Simone. E hoje a gente vai trazer para vocês alguns conceitos que costumam gerar certa confusão para as pessoas. Mas primeiramente a gente tem que saber o que é melhoramento genético. Bom, a gente entende como melhoramento genético a técnica clássica de cruzamentos mendelianos, em que a gente seleciona as melhores espécimes para o cruzamento, para que eles possam gerar as melhores espécies e carregar as melhores características nos seus descendentes. Esse cruzamento clássico é o que a gente considera o melhoramento genético. Dentre os tipos de melhoramento genético, a gente pode citar os OGMs e os transgênicos. Os OGMs, por vez, como citado anteriormente no último vídeo, são os organismos geneticamente modificados que são modificados justamente para favorecer alguma característica desejada, como por exemplo a cor ou o tamanho. E dentro dos OGMs a gente tem essa categoria específica então que são os transgênicos. Mas a gente tem que entender que todos os transgênicos são OGMs, mas nem todos os OGMs são transgênicos. Então vamos tentar entender o que é um transgênico para a gente conseguir diferenciar ele dos OGMs. O OGM é um organismo que a gente manipulou geneticamente para favorecer uma característica de interesse. Simplesmente isso. Quando a gente fala de transgênico, a gente está falando de um organismo que recebeu, ou seja, então se insere uma característica, um sequenciamento de um material genético de uma espécie diferente da que a gente está lidando. Então, por exemplo, nós queremos que uma maçã seja maior. A maçã ser maior está na característica da própria maçã, então não precisa tirar uma característica de outro organismo vivo. Agora, por exemplo, se eu quiser fazer com que a lagarta que come essa maçã seja intoxicada, então uma planta tóxica, eu vou ter que retirar essa característica de um outro organismo, inserir nesse organismo terceiro para que ele adquira essa característica. Nesse caso, nós temos um transgênico. Um transgênico, então, é qualquer organismo que tenha recebido o material genético ou parte do material genético de uma espécie terceira a ele. Enquanto os OGMs são organismos que foram geneticamente modificados, mas neles não foi inserido um pedaço de outro organismo. Por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes, ela não é capaz de produzir uma enzima, a insulina, que é capaz de degradar o açúcar no seu organismo. O que nós podemos fazer com a biotecnologia? Nós podemos pegar um indivíduo saudável, o material genético de um indivíduo saudável que não possua diabetes e que seja capaz de produzir insulina, nós retiramos o material genético responsável pela produção da insulina e o acrescentamos em uma bactéria E. coli, por exemplo. Essa bactéria vai aderir a esse material genético, produzir a insulina em larga escala e essa insulina vai ser inserida no indivíduo que necessita dessa enzima para o seu organismo. Neste caso, a gente está falando de um transgênico, porque uma característica humana foi colocada em uma bactéria. E, por exemplo, quando nós estamos falando de uma produção agrícola e nós queremos aumentar o tamanho da minha produção de milho, por exemplo. Então, nós isolamos o material genético de um milho que seja responsável pelo crescimento daquele milho e nós repetimos ele várias vezes para que a gente possa superexpressar uma característica do próprio milho. Então ele já tinha aquele gene responsável por fazê-lo crescer, só que nós multiplicamos essa capacidade dele. Então nós estamos superexpressando uma característica dele e ele vai crescer muito além do que ele iria crescer naturalmente. Com tudo que a gente falou até agora, nós conseguimos diferenciar o que são produtos geneticamente modificados, os OGMs em si e os transgênicos. Mas e as técnicas que a gente utiliza para fazer tudo isso no laboratório? Vocês conhecem? No próximo vídeo a gente vai conseguir dar uma olhadinha bem básica nas principais técnicas que a gente utiliza no laboratório para engenharia genética.